A década de 1860 foi um período de intensa transformação na Rússia czarista. A abolição da servidão, em 1861, conhecida como a Reforma Emancipatória, foi um marco simbólico, mas insuficiente para resolver as profundas desigualdades sociais. Enquanto a elite intelectual se dividia entre defensores da tradição russa e ocidentalizantes que buscavam inspiração na Europa, o país via surgir movimentos radicais como o niilismo, que pregava a destruição das instituições tradicionais em nome de um futuro utópico. Dostoiévski, que havia sido preso e exilado na Sibéria por seu envolvimento com círculos revolucionários entre os anos de 1849 a 1859, emergiu dessa experiência com uma visão cética sobre as ideologias que prometiam salvação através da razão ou da revolução. Para ele, a modernização não poderia ser uma simples importação de valores europeus, mas precisava considerar a alma russa, complexa, contraditória e profundamente espiritual. Escrito em 1864 por Fyodor Dostoiévski, Memórias do Subsolo, surge em um período de ebulição na Rússia czarista. A obra é uma resposta filosófica às ideias do livro O que Fazer, de Nikolai Chernyshevsky. Dostoiévski via essas visões como ingênuas e perigosas, por negarem a dimensão espiritual e a complexidade da liberdade humana. O debate entre os dois autores reflete uma divisão crucial na intelectualidade russa do século XIX, entre racionalismo ocidentalizado e uma visão mais existencialista da condição humana. O protagonista de Memórias do Subsolo é um dos personagens mais perturbadores e fascinantes da literatura mundial. Um burocrata aposentado que se refugia em um porão, isolado do mundo e de si mesmo. Sua narrativa é um fluxo de consciência caótico, repleto de contradições e autoaversão. Ele é, ao mesmo tempo, um crítico mordaz da sociedade e um exemplo vivo de suas falhas. Sua revolta contra o utilitarismo e o racionalismo não é motivada por uma crença em algo melhor, mas por uma profunda desconfiança de qualquer sistema que pretenda explicar ou controlar a vida humana. Sua voz é um grito profético contra sistemas que, sob o véu da ciência e da técnica, esvaziam a existência de sua complexidade. Mais de um século depois, sua crítica ecoa em autores, personagens e fenômenos que revelam os paradoxos da vida moderna, da alienação digital à tirania da positividade. Ele personifica o que o filósofo Emil Cioran chamaria de a vertigem da liberdade, a consciência de que, sem Deus ou moral absoluta, o homem está condenado a inventar seu próprio significado. O Palácio de Cristal, construído para a Grande Exposição de Londres em 1851, era um símbolo do otimismo industrial. Feito de ferro e vidro, ele representava a vitória da razão sobre a natureza, a promessa de um futuro onde a tecnologia eliminaria o sofrimento humano. Para Dostoiévski, porém, essa visão era uma ilusão perigosa. Em Memórias do Subsolo, o palácio se torna uma metáfora para qualquer sistema que pretenda organizar a vida humana de forma racional e previsível. O homem do subsolo rejeita essa ideia com veemência, argumentando que a essência humana reside justamente em sua capacidade de escolher o irracional, o absurdo, o autodestrutivo. Ele prefere o caos do subsolo à ordem do Palácio de Cristal, porque no caos ele ainda pode se sentir vivo. Em um mundo de inteligência artificial, algoritmos e hiperconexão, as redes sociais são os novos palácios de cristal. Prometem conexão e felicidade, mas geram solidão e comparação patológica. Os influenciadores vivem uma versão invertida desse dilema. Compartilham cada detalhe de suas vidas, mas raramente expõem suas contradições íntimas. Como o homem do subsolo, eles performam uma identidade para evitar o contato real. Enquanto que nosso protagonista escreve memórias apenas para um leitor imaginário, os usuários das redes criam personas para um público abstrato, aprisionados na necessidade de validação. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, em seu livro A Sociedade do Cansaço, 2010, descreve a sociedade contemporânea, onde a pressão para sermos felizes, produtivos e otimizados nos torna prisioneiros de nós mesmos. Ele argumenta que a violência da positividade é mais insidiosa que a repressão tradicional, porque ela não vem de um opressor externo, mas de dentro de nós. Somos nós que nos cobramos para sermos melhores, mais eficientes, mais felizes. Essa dinâmica ecoa a crítica de Dostoiévski ao utilitarismo,
Em ambos os casos, a busca obsessiva por uma vida perfeita acaba por esvaziar a existência de sua complexidade e significado. Em sua obra, Dostoiévski ataca o utilitarismo de Jeremy Bentham e John Stuart Mill, que defendiam ações pautadas pelo cálculo de prazer e dor. O Homem do Subsolo ridiculariza essa lógica, argumentando que o ser humano não é uma máquina, que pode ser programada para maximizar o prazer e minimizar a dor. Ele prefere o despeito, a autossabotagem, o absurdo, porque nessas escolhas ele afirma sua liberdade. Essa crítica ressoa hoje na indústria do wellness, que vende a ideia de que a felicidade é um produto a ser alcançado, através de dietas, exercícios e mindfulness. Essa busca obsessiva pela vida perfeita ignora a complexidade emocional, reduzindo o humano a um corpo a ser otimizado, uma versão moderna do utilitarismo. Em Admirável Mundo Novo, 1932, Aldous Huxley cria uma sociedade onde a felicidade é quimicamente induzida e o sofrimento abolido. O personagem John, o selvagem, revolta-se contra esse controle, assim como o homem do subsolo. Ambos preferem a angústia autêntica à falsa harmonia. A diferença é que John busca significado na arte e na religião, enquanto o protagonista de Dostoiévski mergulha no niilismo. Essa dualidade reflete a tensão entre duas respostas possíveis ao vazio existencial: a busca por transcendência ou a aceitação do absurdo. Hiperconsciência do homem do subsolo, sua capacidade de analisar cada emoção até a exaustão antecipa diagnósticos contemporâneos de ansiedade e depressão. Ele é um proto-existencialista, que, como Søren Kierkegaard, vê na liberdade uma fonte de terror. O homem teme a liberdade mais do que a morte, porque ela o obriga a inventar a si mesmo. Essa dinâmica é vivida pela geração Burnout, descrita por Anne Helen Peterson em Can't Even, 2020. Jovens educados para serem bem-sucedidos descobrem que a busca por eficiência os esvazia de propósito. Como o protagonista, eles questionam: para que serve tudo isso? A relação do homem do subsolo com Lisa expõe o paradoxo da conexão moderna. Ele anseia por intimidade, mas comete autossabotagem quando ela se aproxima. Sua visita ao subsolo, após ler sua carta melodramática, desmonta a fantasia do protagonista. Ele queria dominá-la, mas é confrontado com uma empatia que não sabe reciprocar. Lisa representa a possibilidade de redenção através do contato humano, mas sua rejeição final pelo homem do subsolo mostra que ele prefere a segurança da miséria à incerteza do amor. Sua crueldade não é sadismo, mas medo de ser visto em sua vulnerabilidade. Essa dinâmica persiste hoje em relacionamentos virtuais, onde ghosting e idealização são mecanismos de autopreservação emocional. As redes sociais tornaram-se os novos palácios de cristal. Prometem conexão e felicidade, mas geram solidão e comparação patológica. Memórias do Subsolo não é apenas um retrato do século XIX, mas um diagnóstico da condição humana perene. Dostoiévski nos convida a reconhecer que todos carregamos um subsolo. O lugar onde residem nossos medos não confessados, nossa revolta contra sistemas opressores, sejam políticos ou psicológicos, e nosso paradoxal amor pelo próprio veneno. A genialidade da obra está não em apresentar soluções, mas em nos fazer encarar uma pergunta que persiste como um fantasma em nosso tempo. Em uma era onde inteligência artificial promete resolver até nossos dilemas existenciais, será que podemos permitir que máquinas calculem nossos desejos? Ou seria o subsolo, com sua desordem sagrada, o último território onde a humanidade, em toda sua contradição, ainda poderia se dizer livre?